Mas eu falei, cara, não é isso que eu quero fazer pro resto da vida. Eu não quero ficar olhando para um sistema pro resto da minha vida. Eu sei fazer, eu gosto de fazer. Eu participo de campeonatos de Excel. É um hobby que eu gosto. Mas não é algo que me encanta, que me fascina, que me faz querer fazer isso o tempo todo. E mesmo sem ter tempo, sem poder gravar direito, sem poder escrever direito, eu nesse tempinho livre que eu tenho, eu falei, cara, eu quero gravar, eu quero continuar com o meu sonho. Pretendo fazer roteiros um pouco mais elaborados. Não ficar só com esses papinhos furados. Isso eu peguei do Dylan Johnny. Ele tem uma sessão de papinhos furados, só que o deles são muito mais elaborados, né? O rapaz é um gênio. Mas enfim, o meu dia foi isso hoje, entendeu? A correria. Hoje não vou falar quem, né? Também que acho que ninguém assiste também, mas um colaborador lá da equipe tava contando pra mim que ele vai casar agora e que ele não tem vocação pra ser pai, só que ele já é pai e ele arca com os compromissos e faz tudo. Ele só não tem aquela vocação de ser muito carinhoso, de estar sempre ali do lado, mas ele conversa, troca mensagem, a filha mora em outra cidade, ele sempre arcou com os compromissos desde criança. Ele é uma pessoa assim que tem vocação para ficar o dia todo ali, viver em função daquilo, e ele sabe como é importante ser um pai. Então ele vai casar agora com outra esposa e que ele deixou claro que ele não tinha intenção de ter filhos, que ele tem uma filha, que ele dá todo o suporte que precisa, mas que o cuidar e a atenção que uma criança precisa, ele não poderia dar. Ele dá o apoio financeiro, ele dá o suporte que for necessário, mas ele não tem aquela questão de afeto. E eu fico pensando, muitos pais não têm, entendeu? Muitos pais não têm. Mas diferente, ele pelo menos está ali de alguma forma dando um suporte, né? Para a criança estar alimentada, para a criança estar estudada. Ele não vai ter aquele afeto que precisa de um pai, né? Mas de certa forma ele não está totalmente ausente, né? Ele troca mensagens com a filha, ele tem um contato próximo. Ele só não é aquela pessoa que está ali como vamos dizer assim, como a mãe dela tá, né? Nossa, eu preciso que você faça isso agora, vai lá agora. Ele não consegue parar a vida dele. Então, assim, ele tem uma função importante lá no meu serviço, demanda muito tempo dele e a rotina dele é muito exaustiva. Então, ele meio que se sentia culpado por conta disso e não queria ter outros filhos. E não é bem assim, né? Cada um é de um jeito. Meu pai é de um jeito, o pai dele é de outro. E as pessoas têm que entender que o jeito delas são diferentes e a gente tem que adaptar com cada uma delas. Se a gente quiser conviver, não tem como a gente mudar uma pessoa. Entendeu? A gente consegue adaptar, organizar, melhorar, mas a essência da pessoa vai continuar sendo a essência da pessoa. Aquilo não vai mudar nunca, entendeu? Então, assim, enquanto ele estava com a mãe da menina e eles tiveram um filho, ela já devia imaginar que seria isso que ele poderia ser. Ele deu todo o suporte financeiro, mas aquele suporte de imediato, de estar ali para qualquer momento, ele não seria aquele rapaz que poderia estar ali presente. E tendo consciência disso, as nossas relações ficam mais leves. Entendeu? A gente passa a selecionar melhor as pessoas com quem a gente quer estar junto ou não estar junto, quem que a gente ter contato ou não ter contato. Então, basicamente, meu vídeo de hoje é uma reflexão sobre esse momento que eu tive hoje cedo no meu serviço, de entender que as pessoas são diferentes e que vai ter muitas coisas que a gente gosta nas pessoas, muitas coisas que a gente não gosta, muitas coisas que a gente se inspira, outras coisas que a gente prefere afastar. E ter esse entendimento ajuda a gente a escolher melhor as pessoas com quem a gente anda, as páginas que a gente quer escrever no nosso caderno, quem que a gente quer escrever sobre lá. E então, assim, no pior dos casos, eu até acho que eu sou um pouco positivo tóxico, mas no pior dos casos é um aprendizado para nunca mais se repetir, não é? Então, se a gente sabe que aquilo não fez bem pra gente, se a gente sabe que aquela relação não foi legal, ela vai servir de aprendizado para que não se repita no futuro. E mais importante ainda nesse caso de ter um filho, que a gente possa ensinar e educar os nossos filhos a fazerem boas escolhas, a estarem do lado de pessoas que agreguem, que façam bem e que eles façam bem para outras pessoas também. Então, meu ensinamento do dia é esse. Vamos ser melhor para nós mesmos, escolher melhor as pessoas que estão do nosso lado, pessoas que nos façam bem e que a gente faça bem às pessoas. É isso, galera. Tô adorando compartilhar meus vídeos aqui com vocês. Apesar de não ter ninguém assistindo, eu sinto como se fosse um diário pessoal. E eu espero poder continuar fazendo isso com uma certa frequência no meio dessa rotina louca de servidor público, motorista de aplicativo e blogueiro, né? Mas enquanto eu tiver energias e forças e se Deus quiser, quando eu não depender tanto dessas outras atividades para poder pagar meu custo de vida e eu ter mais tempo para isso, para eu ter mais tempo na internet, eu pretendo fazer mais, mas por enquanto eu não consigo fazer muito.
mas o pouco que eu tô fazendo tá me fazendo bem. E se um dia chegar alguém, espero que faça bem a alguém também. Muito obrigado.